Boa noite, igreja. Boa noite, família abençoada do Senhor. Como o Espírito Santo é lindo, desde as canções do louvor até a palavra do dízimo. Tudo tem uma sintonia, uma conexão do céu. E eu ia perguntar se você está feliz, não como um jargão evangélico, mas porque a palavra do Senhor diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. E a felicidade, ela não está nas circunstâncias, mas ela está em quem nós estamos firmados, aonde está a nossa fé. E é interessante que a palavra também diz que a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Então, muitas vezes nós, lutando contra a nossa carne, a gente faz coisas que muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convém fazer. Então, às vezes eu me entristeço por abrir mão, por obedecer, por amar ao Senhor, e aquilo alegra o coração de Deus. Mais importante do que a gente estar feliz, é o Senhor estar feliz com a nossa vida, amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, cumprimentei um casal ali, Tiago e esposa, que estão nos visitando pela primeira vez. Eu gostaria de saber se tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Bênção de Deus. Vocês são muito bem-vindos, são muito especiais para o Senhor e para nós. Nós recebemos você com muito carinho e de braços abertos. Que aqui a tampa, aqui aliás a panela não tem tampa, sempre cabe mais. E a palavra do Senhor diz que Deus ia acrescentando, a sua casa aqueles que iam sendo salvos. Então assim, nós no final do culto te pedimos para procurar um dos nossos voluntários, para receber um presente simples, mas de coração, que é a forma de dizer que nós amamos a vida de vocês. Amém? Queridos, abra a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, obrigado minha irmã, capítulo 5, a partir do versículo 13. Aleluia. Eu olho para o relógio olha para mim, pinta aquele clima assim. Glória a Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ou um monte, aliás, uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Te convido a fechar os seus olhos, para a gente ter mais um momento de oração. Deus, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos direciona. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer, nós temos um coração grato ao Senhor, que compreende que todas as coisas vêm do Senhor e voltam para Ti.
porque a glória sempre é do Senhor. Nós colocamos o culto diante do Senhor, essa palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito prepare o solo dos nossos corações, para que a semente do Teu Evangelho alcance o mais profundo, e como nós cantamos, mude as coisas de lugar dentro de nós. Coloque em ordem, Pai, não organizado, mas em ordem, e o Senhor esteja sempre em primeiro lugar no nosso coração. Pai, muito obrigado, que cale o homem, fale o Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor é que nós oramos, amém, aleluia. Meus irmãos, o tema dessa noite, dessa palavra, é chamados para ser igreja. E como nós cantamos, nós somos o lar, nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, a igreja viva do Senhor Jesus, amém? Agora, eu queria refletir com vocês essa noite, em qual igreja nós estamos sendo edificados, ou edificando a nossa vida. Por quê? Porque na verdade, quando Jesus, Ele está aqui no Sermão do Monte, e no final, Ele diz, o homem imprudente é aquele que guarda as minhas palavras e as pratica. E eu creio em nome de Jesus, que nós somos esses discípulos prudentes do Senhor. E nós como igreja, meus irmãos, nós precisamos nos atentar em qual fundamento nós estamos sendo edificados. Eu digo porque o próprio Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. E se Ele é a videira verdadeira, porque existe a videira que não é a verdadeira. E nós precisamos de edificar a nossa vida nesse fundamento. E o próprio Jesus, como ensinou os seus discípulos, Ele nos ensina. Em Mateus 16, quando Ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E aí Ele ouve algumas respostas. E aí Ele diz para aqueles homens que estavam caminhando com Ele, 3 anos, e vocês, quem dizes que eu sou? Aqui na intimidade, já que vocês agora me conhecem mais profundamente, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como a revelação do Pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então elogia Pedro, faz o elogio, bem-aventurado tu és, irmão Barjonas, que não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Pai. Meus irmãos, e Jesus, Ele diz que Pedro era Petrus, ou seja, ele era um fragmento de rocha, e o próprio Jesus se apresenta como essa grande rocha, Petra, essa grande rocha, no qual ele edificaria a igreja, porque ele fala, tu és Pedro, tu és Petra, e sobre esta Petra, essa rocha, edificarei a minha igreja. Nessa afirmação, Jesus, Ele fala da vulnerabilidade de Pedro e da autossuficiência do próprio Senhor. Apresentando a si mesmo como essa grande rocha, em que a igreja é estabelecida, composta por todos, por mim e por você, que fazem a mesma declaração, não somente com a boca, mas com o coração, que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem essa convicção que nós servimos, que nós fazemos parte de um corpo vivo, em que o cabeça e o fundamento é Cristo, o Filho do Deus vivo?
Você crê nisso, meus irmãos? Aleluia! Esta é a primeira ocorrência no Novo Testamento da palavra igreja. Eclésias significa voltados para fora. E significa literalmente uma assembleia convocada. Então nós fazemos parte dessa assembleia convocada. E quando a gente pensa, quando um atleta ele é convocado para a seleção brasileira, seja em qual área do esporte, ele fica num contentamento, numa alegria. A gente vê reportagens naquela expectativa, olhando a televisão, olhando os jornalistas para falar o nome dele, e quando fala, é aquela vibração, aquela alegria, aquela conquista que ele treinou a vida inteira e esperou a vida inteira por aquele momento. Meus irmãos, e o Senhor está dizendo que nós somos essa assembleia convocada. Essa assembleia convocada para quê? Para sermos, meus irmãos, embaixadores do reino dos céus. Sabe, essa notícia, dada pelo próprio Deus, tinha que tirar a gente da cadeira, tinha que fazer uma vibração dentro do nosso coração, algo que a gente não se contivesse. A gente, como diz como é que é aquele jogador? Bruno Henrique, muda de patamar, meus irmãos. A gente sai de pecadores, caminhando para o inferno. Aí, Deus, como disse a pastora, dá aquilo que Ele tinha de melhor, o Senhor, para nos resgatar, para derramar o seu sangue, para daí o sangue dar origem, com a sua vida e a sua ressurreição, à igreja viva do Senhor. E nos chama para fazer parte, nos convoca para essa assembleia. Meus irmãos, se isso não é motivo para a gente viver em contentamento, em alegria, o que mais? O que mais? Qual é a maior notícia? Qual a convocação maior que nós teríamos para vivermos contentamente, com contentamento? Viver mostrando os dentes, alegres, felizes, independente das circunstâncias, vivermos vitoriosos no Senhor. Meus irmãos, então nós precisamos de rever o nosso conceito, se nós andamos tristes, cabisbaixos, murmurando e reclamando da vida. Nós precisamos de nos examinar e entender qual fundamento nós estamos edificando, nós como igreja. Sabe por quê? Em João 6, Jesus começa a falar a respeito da sua vida, e se denomina como o pão vivo, que desceu do céu. E aí ele fala, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem a vida. E aí, sempre que Jesus falava, tinha sempre muita gente, tinha vários discípulos o seguindo. E quando ele fala essa palavra, meus irmãos, foram saindo os discípulos, a ponto de ficarem somente os 12. E Jesus disse, e vocês também não querem ir? E aí o Pedrão, como sempre, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Às vezes a gente confunde, né? Para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Tem até uma canção assim, né? Para onde iremos? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Se nós edificarmos a nossa igreja pensando no onde, o que vai acontecer? Nós vamos edificar a nossa igreja a partir de nós. Sabe por quê? Porque aí, os nossos anseios e as nossas carências, numa visão individualista, onde o ambiente de fé que nós estamos, tem que responder às minhas expectativas, onde os meus dons e os meus talentos sejam contemplados e reconhecidos. E quando não são, aí me frustra. Eu vivo em círculo, procurando um lugar, procurando um onde, que me ofereça aquilo que eu julgo
ser importante e fundamental, essencial para mim e para os outros. Muitas vezes me torno crítico, como se nenhum lugar contribuísse para o meu crescimento. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas igrejas sendo edificadas a partir do individual, a partir do eu, a partir da carne, e não a partir de Cristo. E aí o que acontece? A gente vê muitos prédios cheios de pessoas edificadas numa igreja que não é a igreja de Cristo. Ou seja, pessoas vazias. Meus irmãos, John Wesley disse que morar numa garagem não faz de nós carros. Ou seja, estar num prédio, frequentar uma igreja não nos faz ser uma igreja. A igreja é um organismo vivo. Cristo Jesus, o Senhor, é o dono da igreja, porque a comprou com o seu sangue, a santificou pela palavra da verdade, que a faz avançar e a protege pelo seu poder e autoridade, que confere a missão do ID pelo seu Espírito, que edifica a sua igreja pela sua graça, e com amor ágape, Ele vem buscá-la para uma eternidade com Ele. Meus irmãos, então é essa igreja que eu quero, que você quer edificar. Amém? Aleluia. Em João 2,19, o Senhor, depois de limpar o templo, porque eles estavam fazendo do templo do Senhor mercado, e ele diz, aí perguntam para ele, com que autoridade ele fez aquilo, derrubou todas as, aquelas mercadorias, tudo aquilo que estava sendo oferecido, tudo aquele comércio dentro da casa do Senhor. E ele fala, olha, eu destruirei este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, meu irmão, Jesus falava da sua ressurreição. Em Timóteo, 2 Timóteo 11, diz que é a palavra digna de confiança. Se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Inclusive hoje tivemos batismo. Glórias a Jesus. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Então, meus irmãos, a igreja ela já nasce vitoriosa. Quando nós nascemos para Cristo, quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, nós nascemos vitoriosa, a igreja nasce vitoriosa, com a autoridade no céu e na terra, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que temos que correr do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, em Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus ele atribui a nós uma identidade coletiva, maravilhosa. Como eu disse, quando nós edificamos uma igreja a partir do eu, é uma igreja individualista, é uma igreja que não está nos moldes do Senhor. Deus ele trabalha assim, em mim e em você, colocou dons, colocou talentos, colocou isso para que nós voltássemos a Ele num serviço. Mas o serviço, quando eu estabeleço e edifico uma igreja de uma forma individualista, o serviço é o fim. E na igreja viva do Senhor Jesus Cristo, o serviço se torna um meio de eu ser uma oferta, de eu abençoar os irmãos, abençoar além das portas do prédio, amém? Aleluia.
Vós não é uma afirmação para o indivíduo. Não está dizendo Carlos, não. Está dizendo vocês. Vós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Opa! Então, tem algo maravilhoso para nós. Se nós somos uma igreja edificada no Senhor Jesus, Ele fundamento e Ele o cabeça, então nós, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos de responder a isso. Primeiro, entender. Porque sem o entendimento, e por isso que o diabo ele rouba o entendimento, para que as palavras elas não cheguem ao nosso coração, sabe? Para que a gente não tenha uma consciência verdadeira de igreja. E aí nós caminhamos no automático. Vamos frequentando sem nos tornar, sem ser efetivamente essa igreja, que influencia, que toca, que muda os ambientes. O propósito, meus irmãos, de nos reunirmos toda semana, deve ser para que fique claro isso. Intrínseco em nosso coração, somos uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. Não só para cumprir uma agenda, meus irmãos. Nós não estamos aqui para cumprir a agenda. Nós estamos aqui para nos exercitar como um corpo ajustado. Um corpo em que nós aprendemos com o Senhor e servimos, abençoamos, colocamos a nossa vida, aquilo que temos e somos, à disposição para ofertar. Agora, a pergunta para mim e para você: quem somos quando nos reunimos? E o mais importante, quem o mundo diz que nós somos? Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, uma revelação do Pai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós? Quem o mundo dizem que nós somos? Será que eles dizem, olhando para a nossa vida, que nós somos pequenos cristos, como lá em Antioquia, naquela igreja em que foi berço das missões? Vocês são pequenos cristos, filhos do Deus vivo? Qual o olhar do mundo para nós, meus irmãos? Eu faço a minha parte, faço o meu melhor, eu não tenho que dar satisfação. Tem sim, sabe por quê? É o nosso testemunho que vai tocar, é o nosso testemunho que vai influenciar. O mundo carece de referências. E nós, como igreja estabelecida, com fundamento e o Cristo como cabeça, nós temos sim que dar um bom testemunho. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, meus irmãos, ele usa esses dois elementos simples, mas não insignificantes. Isso porque no ambiente eclesiástico, muitas vezes o simples é confundido com o insignificante. Quer um exemplo? 30 dias sem coleta de lixo. Aí nós vamos perceber o significado dessa tarefa simples. Sal da terra e luz do mundo. É interessante que o sal, todos aqui já, com certeza, né? Tirando os bebês e as criancinhas, todos nós já tivemos experiência de ir no supermercado, encher o carrinho. Tempo bom, quando a gente enchia 2, 3 carrinhos, hein? Top. Enchia o carrinho, meus irmãos. Chegava em casa, beleza, colocava as coisas no lugar, ia fazer a comida. Meu Deus, esqueci. O que você esquece? Esqueci o sal. Por que, meus irmãos, que a gente esquece o sal? Aí tem que correr no supermercado. Porque o sal, na maioria das vezes, está escondido numa prateleira. Às vezes sem preço. Não tem a motivação para você comprar um sal. Não está num cartaz assim: compre um sal e concorra a uma moto. Não está. Mas
todo aquele alimento que você colocou no carrinho, que você vai fazer na sua casa, só tem sentido a partir do sal. O sal, ele é só assunto, está me ajudando a pregar, meus irmãos, dá aleluia aí para Israel. O sal, ele só é assunto quando falta. Como regra, tá? Eu sei que tem exceções, aqueles irmãos ou irmãs que às vezes exageram um pouquinho no sal. Cuidado, irmão, com a pressão. Mas, na maioria das vezes, o sal, ele é assunto quando ele está ausente. A gente não sabe a marca do sal. A gente, quando está comendo o prato principal, a gente fala, mas que sal gostoso. Não, meus irmãos. Mas o sal, ele tem a propriedade de aguçar o sabor, de tirar o melhor daquele alimento, sabe? O que é que isso fala conosco? Que nós, como igreja, sal, sendo sal, nós levamos e tiramos o melhor das pessoas. Primeiro, nós tiramos o melhor dentro de nós. A igreja que é sal, ela estimula a sede pelo nosso Deus, porque atrai, como nós cantamos, a igreja que é sal, ela atrai ao Senhor. Martin Lloyd Jones diz que a glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Então o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Ou seja, uma igreja que se confunde com o mundo, com as coisas que são praticadas no mundo, ela não atrai. Meus irmãos, as pessoas querem algo que elas não encontram no mundo. Quando ela chega na igreja, ela quer algo diferente na minha e na sua vida. A igreja do sal, ela não confunde com o mundo, não se parece com o mundo, por isso ela atrai. Amém? Outra coisa, nós somos sal da terra, nós não somos sal do saleiro. Nós não estamos aqui num ambiente em que blindamos, fechamos as portas e vamos ficar aqui como uma represa. Não, nós somos um rio. Nós somos um rio. Uma igreja que é sal, ela é sal porque se estabelece com os relacionamentos. Ela toca as pessoas. Ela vai de encontro aos perdidos. Quem é sal? Quem é uma igreja que é sal? Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia! E Jesus também atribui a luz. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, um ambiente sem luz faz com que ela se torne assunto também. Você já experimentou pegar uma estrada sem a mínima luminosidade? Não, meus irmãos, nós, como igreja, que é luz, nós iluminamos o caminho das pessoas. A luz, ela não pode ser escondida. No verso 15 diz, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. A nossa ausência como luz, ela traz o caos. A nossa ausência como luz, ela estabelece o caos. Sabe por quê? Deus, ele cria a luz diante de uma terra sem forma e vazia. E a terra sem forma e vazia é a figura de um homem sem Cristo, sem forma e vazia. Por isso que em Romanos 12 fala para a gente, não se conformeis com este século, não tomar a forma deste mundo, mas renovai o seu entendimento, para que saiba o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para entender, ou seja, nós como igreja que é luz, determinamos o fim das trevas na vida das pessoas. Mas uma coisa a gente precisa de entender, ter convicção, nós não temos luz própria.
Nós temos sim a luz de Cristo. E se nós estamos edificando a nossa igreja no fundamento que é Cristo, e caminhamos sob a cabeça que é Cristo, aí sim, meus irmãos, aí nós refletimos a glória de Cristo. Aleluia! Não existimos apenas para responder com uma boa performance, ou avaliar que a nossa vida cristã é bem sucedida pelo resultado do meu serviço. Embora, como eu disse, o serviço é para abençoar a vida dos nossos irmãos, abençoar o mundo. Nós precisamos de entender e não inverter o processo. Nós fazemos boas obras porque nós estamos em Jesus. Não estamos em Jesus, né? Não fazemos as boas obras para sermos salvos, mas porque nós estamos em Jesus, nós fazemos boas obras. Porque nós somos uma igreja que é sal e que é luz. As boas obras nos acompanham. O que adianta, meus irmãos, ter enfeite e não ter beleza? Ter comida e não ter fome? Ter um carro e não ter para onde ir? Ter casamento e não ter a esposa ou o marido? Sabe aquele sentimento de pertencimento um ao outro? Não adianta ter a melhor cama e não ter paz, e não ter sono. Não adianta vir à igreja e não ser a igreja verdadeira. Nós que estamos em Cristo, temos o privilégio e a responsabilidade de ser uma igreja relevante, que se compromete com os princípios e a vontade do nosso Pai. Então, nós vimos a importância de entendermos e sabermos qual igreja que nós estamos edificando. E se nós estamos edificando a igreja de Jesus Cristo, no qual Ele é a rocha e Ele é a cabeça, então nós precisamos de responder a isso. E como nós respondemos, meus irmãos? Se estamos conectados com Cristo, precisamos ver como Ele vê, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, levar a paz como Ele é a paz. Jeová Shalom, o príncipe da paz. Assim como Jesus mudou a nossa biografia, assim como o dia que nós aceitamos Ele queimou no nosso coração, nós precisamos de queimar também, sermos instrumentos para queimar o coração das pessoas. Somos chamados a mudar o ambiente, a influenciar por onde a gente passa, não pela nossa força, mas pelo enchimento do Espírito Santo. E às vezes quando a gente pensa assim, que encher do Espírito Santo é inspirar, encher o peito. Não, meus irmãos, enchei-vos do Espírito Santo é quando eu compartilho os atributos de Deus na minha vida com o meu irmão. Você entende isso? Enchei-vos do Espírito Santo não é algo individual, mas é algo coletivo. O candelabro no tabernáculo era uma peça única. Havia ali lâmpadas acesas, uma em contato com a outra. Sabe a função do candelabro? Iluminar para que o sacerdote entregasse o sacrifício. E nós, como família sacerdotal, cada um de nós como sacerdotes, pelo sacrifício de Jesus, Ele diz, está consumado, então o véu se rasga, o próprio Deus rasga o véu, de baixo a cima, e agora nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Meus irmãos, e ao ter acesso ao Santíssimo Lugar, até a presença do Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo, aí nós podemos compartilhar esse atributo com o nosso irmão. Aleluia. Meus irmãos, se eu estivesse no seu lugar, eu tinha dado um salto na cadeira.
São notícias que têm que mexer conosco. São palavras que têm que mexer com a gente. A gente não pode ficar acomodado. A gente não pode ser religioso. É como se a plataforma aqui de mais ou menos 1 metro, eu estivesse aqui em cima com o microfone e eu achasse que eu fosse espiritual por isso. Que os instrumentos, que estivesse aqui tocando os instrumentos, fossem espirituais. E ao tirar o microfone eu perco o meu ministério. Não, meus irmãos. Você e eu, nós temos um ministério. O ministério dado pelo Senhor. Nós somos a igreja viva do Senhor, sal da terra e luz desse mundo. Meus irmãos, acorda tu que dormes. Nós precisamos de acordar para essa realidade. É uma realidade espiritual. Sabe por quê? O inferno não dorme. O inferno não se acomoda. Infelizmente a gente passa aí na frente dos centros espíritas, está assim. À frente das igrejas católicas está assim. Meus irmãos, nós precisamos de amar os nossos irmãos que estão naquele lugar. E atraí-los para a presença do Deus verdadeiro. Sabe? Então nós, como igreja viva do Senhor Jesus, nós precisamos de responder ao Senhor. Se nós estamos sendo perseguidos, ótimo sinal. Porque a partir da perseguição, a igreja cumpriu o seu propósito, de ir até as nações. Então, se você está sendo perseguido na sua casa, na sua família, nos seus colegas de trabalho, na faculdade, ótimo sinal. Mas não seja uma igreja omissa, seja uma igreja ousada. Uma ousada, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem nos protege é o Senhor. É o Senhor. E com certeza as nossas maiores experiências como igreja foram em contato com as pessoas. Foi nos lugares em que Deus nos leva. As maiores experiências. E é isso que Deus quer para nós, meus irmãos. Será que a nossa fé tem tirado as pessoas da incredulidade? Será que a nossa convicção de fé tem atraído, tem confrontado as pessoas? Tem tirado as escamas dos olhos das pessoas? Talvez, meus irmãos, nós seremos a única Bíblia que alguém vai ter acesso. Talvez você, Will, talvez você vai ser o único gesto de amor que alguém vai ter, recebendo um abraço seu. Talvez você, Carlos, vai ser para aquela pessoa que está pensando em suicídio porque perdeu o sentido da vida, você vai ser a resposta para ela. Meus irmãos, o que mais tem valor para o Senhor são as vidas. As vidas. Precisamos ser pontes sobre as águas, abrigo no deserto, farol que ilumina o caminho de alguém. Nós precisamos ser aquela igreja que dá vista aos cegos, abrindo o seu entendimento, porque nós estamos conectados com um Deus que escolheu ser amado no outro. Tive fome e me deste comer. Estava nu e me vestiste. Estava doente e me visitaste. Nós precisamos ser essa igreja, meus irmãos. Sal da terra e luz do mundo, que toca as pessoas, que influencia os ambientes, que ama como Jesus, que perdoa como Jesus, que tem os olhos misericordiosos que tinha Jesus. E Ele mesmo disse, se nós estivermos nele, Ele em nós, nós faríamos coisas maiores que Ele faz, que Ele fez. Aliás, nós não fazemos nada se não for Ele na nossa vida. Ele continua fazendo através de nós. Só que Ele nos dá o privilégio, meus irmãos, de nós sermos participantes dessa grande obra.
de mudar, transformar o mundo. Meus irmãos, a igreja que é sal e que é luz, em todo lugar que ela passa, ela tem que deixar aquele lugar melhor. Ela tem que deixar o bom perfume de Cristo naquele lugar. Ela tem que mexer com o coração das pessoas. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, Deus de amor, nós te bendizemos e louvamos ao teu nome. Te agradecemos e pedimos ao Senhor que toca no nosso coração, Pai, no nosso entendimento acima de tudo, para que a gente realmente tenha consciência da igreja que nós estamos edificando e o que isso representa na nossa vida, o que isso representa, Pai, nas nossas respostas ao Senhor. Deus, tira de nós todo o comodismo, tira de nós toda a religiosidade, tira de nós todo o plano individualista, em nome de Jesus, e que nós, Pai, possamos estar conectados com o Senhor, em que o corpo, em que a visão macro seja o mais importante. Pai, que nós reconheçamos que somos apenas vasos nas Tuas mãos, instrumentos nas Tuas mãos, habilitados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito que em nós opera. Deus, por favor, Senhor, grava isso no nosso coração, nos desperta para sermos sal da terra e luz desse mundo, para influenciarmos realmente, como na simplicidade do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor seja a glória para sempre. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido, para que a cada dia as pessoas reconheçam que o Senhor é o único Deus. Pai, que nós, como cartas lidas, possamos, ó Deus, aonde passarmos, sermos reconhecidos, sermos lidos com uma transparência, e as pessoas possam ver a luz do Senhor brilhando através de nós, como a igreja do sal, Pai, que possamos aguçar o sabor, possamos dar o melhor de nós, extrair o melhor desse mundo, das pessoas, transformar os ambientes, e como luz, Jesus, sermos geradores de vida,
como Paulo mesmo diz que sentia dores de parto, que nós, como Igreja da Luz, possamos ser uma igreja que gera vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações e a unidade do Santo Espírito de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, inunde o nosso coração e nos abençoe, esteja conosco todos os dias na nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua semana, abençoe a sua família e, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração e deixe que ela frutifique para a glória do Senhor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas.